Na rodada 24 do Cartola, temos inúmeros clássicos regionais, além do confronto do líder contra o vice-líder. Por isso, temos que tomar bastante cuidado nos jogadores que vamos escalar. Nesse vídeo aqui, eu vou trazer as melhores dicas para você valorizar, ganhar muitas cartoletas e também mitar nessa rodada. Fala, rapaziada cartoleira, beleza? Tamo aí para mais um vídeo da rodada 24 do Cartola. Bom, no último vídeo, para quem não acompanhou, eu analisei todos os confrontos e passei para vocês os melhores ataques e melhores SGs. Nesse vídeo aqui, eu vou trazer dicas posição por posição, trazer os jogadores que têm mais potencial para você mitar nessa rodada. Antes de a gente passar para as dicas, quero falar para vocês o nosso Instagram. Lá a gente tá postando bastante conteúdo, time bons e baratos, é lá que a gente posta o nosso time final. Estamos fazendo aquela tradicional resenha, né? Sempre postando coisas engraçadas aí. Segue lá que é sempre bem bacana. Temos também nossa live no sábado, às 3 horas da tarde, já virou tradicional. Lá a gente fecha nosso time, tira todas as dúvidas de vocês e passa as principais informações, né? A gente vai ter um cenário mais atualizado da rodada e a gente consegue escalar o nosso time melhor assim, né? Vamos para as dicas posição por posição, começando pelos atacantes, que é a posição mais importante do Cartola. E eu vou estar chamando aqui um cara que fazia tempo que não aparecia. Marinho, do Flamengo. Quem lembra do Marinho no Santos, lembra que o cara era muito mito, era sempre um cara muito escalado, muito participativo, frequentemente era capitão. No Flamengo ele ficou um pouco mais sumido, mas agora voltou a ter uma regularidade, a jogar constantemente e tá indo muito bem. E alguns chamativos pra gente escalar o Marinho são: primeiro, joga no melhor ataque da competição. Isso quem falam são os números. No Brasileirão, os dois ataques mais positivos da competição são Palmeiras e Flamengo. E o Marinho é um cara que está crescendo bastante na participação ofensiva. Nos últimos 4 jogos, ele conseguiu 4 participações em gols. É o cara da bola parada do Flamengo e o que aumenta ainda mais o potencial dele, né? Além disso, o Marinho é um cara que, como eu falei, sempre consegue muita média básica, com finalização, falta sofrida, né? Fato é que nos jogos que ele jogou mais de 45 minutos, em todos ele conseguiu passar de 3 pontos com média básica. Além disso, enfrenta o Botafogo, que é um adversário que está com dificuldades defensivas. Se a gente pegar os últimos 6 jogos do Botafogo, teve 6 gols de atacantes e 1 assistência. No último jogo aí contra o Juventude, que é um adversário frágil, o Pita fez 2 gols. Então é um time que está cedendo, casa muito com esse perfil do Marinho conquistando, por isso é um ótimo nome para a rodada, inclusive uma ótima indicação de capitão. Alguns outros nomes interessantes que vão estar aparecendo aí para vocês. Primeiro que eu quero destacar é o Léo Gamalho, o Ibra do Nordeste, do Curitiba. Curitiba que enfrenta o Avaí, que é um dos times que mais cede ponto para atacante. Se a gente pegar os últimos 3 jogos do Avaí jogando como visitante, foram 6 gols e 3 assistências de atacante, além de 25 finalizações, ou seja, o Avaí está cedendo ponto a rodo para atacante. Léo Gamalho é um cara que já tem 7 gols no campeonato, sendo que 6 dele foram no Couto Pereira. Ótimo nome, junto com o Aleph Manga, uma indicação um pouco mais ousada, parceiro do Léo Gamalho. Gosto também do Alemão, do Internacional. Sei que muita gente vai ficar na dúvida entre o Alemão e o Wanderson, mas o Alemão é um cara que está numa fase melhor. Nos últimos 3 jogos do Inter jogando em casa, o Alemão participou de gol em todos eles. Por isso é um nome bem legal para a rodada. Enfrenta o Juventude, lanterna do campeonato, que também vem cedendo bastante ponto para atacante. Temos também o Mendonça, do Ceará. Ceará que enfrenta o Atlético Paranaense, que deve vir com o time reserva, né? Já que o Atlético Paranaense tem jogo da Libertadores no outro meio de semana. É um time que, jogando com esse time reserva, vem também cedendo bastante ponto para atacante. E o Mendonça já é um cara que tem 9 gols e 2 finalizações, média de 2 finalizações por jogo. Além disso, ele é o possível cobrador de pênalti do Ceará, né? Então acho que é um nome bem interessante para a rodada. Temos também o Pedro Raul, vice-artilheiro do campeonato, do Goiás. O Atlético Goianiense é um time que está mal no campeonato, vem cedendo bastante ponto. O Goiás costuma fazer gol em casa. O único adendo que eu faço ao Pedro Raul aí é que é um clássico, né? Atlético Goianiense e Goiás. E clássicos sempre tendem a ser jogos mais truncados, mais disputados, com menos oportunidades de gol, né? De qualquer jeito, eu acho que é um nome interessante. Finalmente, Yuri Alberto, do Corinthians. O Bragantino é um time que vem sendo bastante participação em gol para atacante. O Yuri Alberto ainda não desencantou no Brasileirão, né? Mas na Copa do Brasil ele meteu o hat-trick lá. Quem sabe ele pode desencantar nesse jogo. Esqueci de falar, claro, do Cano, artilheiro do campeonato. Em casa tem uma média excelente. É bom lembrar que enfrenta a melhor defesa do campeonato, né? Então é um jogo bem mais difícil, mas o Cano sempre tem potencial, né? Antes da gente passar para o nosso meio, comenta aí quem é seu trio de atacante, se o seu capitão vai vir do ataque ou se você vai usar em alguma outra posição. E bom, vamos para o nosso meio de campo e quem eu vou estar chamando aqui para aparecer comigo é o Zarate do Atlético Mineiro, voltando a aparecer, né? Já tinha aparecido no último vídeo. O Zarate aparece aqui porque o cara é o rei da média básica, né? Nos últimos 5 jogos do Zarate, ele está com média de 9.6.
sendo que nesses 5 jogos foram 25 desarmes e 2 finalizações na trave ainda. Ou seja, ele está com média de 5 desarmes por jogo, que faz com que, sem gol e sem assistência, ele já saia de 5, 6 pontos, né? Que é muito interessante para meia. E além disso, ele sempre tem uma possibilidade de participação ofensiva. E para melhorar, o adversário do Zarate é o América Mineiro, que está no top 5 de times que mais cede desarmes para meio de campo. Por isso, o Zarate, que no último jogo pontuou 7,5 sem gol e sem assistência, é uma ótima indicação para vocês, um jogador seguro que vai te garantir ponto com certeza. Outras dicas que vão estar aparecendo para vocês aqui, o primeiro é o Lázaro do Flamengo. Se eu falei que a média do Zarate nos últimos 5 jogos é de 9,6, a do Lázaro não fica muito abaixo, 9,4. Nos últimos 5 jogos do Lázaro, válidos pelo Cartola, em todos ele participou de um gol. É um cara que está com o meia no Cartola e que vem jogando como um atacante no Flamengo, de falso 9, nesse time misto aí do Flamengo, né? Além disso, o Lázaro também tá bom para valorizar. Nessa rodada ele deve precisar aí de cerca de 3 pontos para começar a valorizar, que é uma pontuação ok. Outros nomes alternativos ao Lázaro, tem o Vitor Hugo e tem que ver se o Vidal do Flamengo joga, já que agora na Copa do Brasil ele não entrou como titular, então pode ser que ele entre como titular e aí vira uma ótima opção também. Tá aparecendo também para vocês o Edenilson do Internacional. E tá numa dúvida entre os meias do Inter, entre Edenilson, Alan Patrick, Maurício, Johnny, enfim. Ainda não sabemos quem vai jogar. De qualquer jeito, lá na live a gente vai ter mais informações para passar para vocês, por isso é muito importante vocês aparecerem lá na live. E qualquer um desses que jogar é um nome muito interessante. Por quê? O Juventude é o time que mais cede desarmes para meia e é um time que está cedendo participação em gols para meia. O Inter em casa é um time super avassalador. Nos últimos 3 jogos do Inter em casa, em todos ele fez 3 gols. Então o meia do Inter é uma indicação bem interessante para a rodada. Um nome mais ousado que eu vou trazer para vocês aqui, para quem quer se diferenciar, é o Renato Augusto do Corinthians. Acompanha comigo os últimos 3 jogos do Bragantino jogando como visitante. O Nestor fez um gol e uma assistência. No jogo contra o Atlético Goianiense, o Rato deu uma assistência e o Marlon Freitas fez gol. E no outro jogo contra o Fluminense, o Arias fez gol e assistência. Ou seja, tá sendo bastante participação em gol para meias. E o Renato Augusto é um cara que cresceu o desempenho dele no Brasileirão. No jogo contra o Palmeiras fez 6,7 sem gol e sem assistência. E na Copa do Brasil o cara voltou a mitar. Já foram 3 assistências e 1 gol nos últimos jogos aí da Copa do Brasil. Então acho que o Renato Augusto é um ótimo nome pra rodada, tá? Outras dicas mais ousadas, temos o Scarpa do Palmeiras. Lei do ex aí, o Scarpa é um cara sempre muito participativo, bom na bola parada. Mas assim como eu disse que o Cano tem um jogo bem difícil contra o Palmeiras, o Scarpa também tem um jogo bem difícil contra o Fluminense no Maracanã. De qualquer jeito, o Scarpinha é sempre um ótimo nome. E finalizando as dicas ousadas aqui, temos o Vina ou o Lima. Prefiro um pouco mais o Lima, que é um cara mais constante. E novamente, enfrenta esse Atlético Paranaense que deve vir bem mexido, por isso peças ofensivas do Ceará são interessantes para a rodada. Antes da gente passar para o nosso setor defensivo, quero pedir para vocês curtir o vídeo aqui. Ajuda a espalhar nosso conteúdo, então se você está gostando, deixa seu likezão que ajuda muito o canal. E não deixa de se inscrever para não perder os próximos vídeos e conteúdos que a gente posta aqui, né? Bom, vamos para a nossa lateral, começando com Bustos, do Internacional. E por que a gente está falando do Bustos? Nos últimos 3 jogos dele em casa, em todos ele passou de 9 pontos. Além disso, o Bustos é um cara que tem média de 2 desarmes por jogo, e se a gente pegar os últimos 4 jogos do Inter jogando em casa, em todos ele participou de gol. Então é um cara que está crescendo bastante o desempenho ofensivo também, além dos desarmes. E para finalizar, é um cara que tem um ótimo potencial de SG. O Inter é um dos melhores SGs para a rodada. Nos últimos 3 jogos do Juventude jogando como visitante, não fez nenhum gol. Então o Bustos é um nome bem interessante para a rodada. Outras indicações de lateral, vamos começar aqui falando do René, parceiro do Bustos. Se eu citei ele pelo SG e pelos desarmes, temos que citar também o René. É válido lembrar até que o Juventude vem cedendo mais desarmes para o lateral esquerdo. E o René no último jogo fez 6 desarmes. Então até a dobradinha do Inter é bem interessante para a rodada, 2 nomes bem legais. Outra dupla de lateral que eu vou falar para vocês aqui é a do Flamengo. Mateuzinho e Ayrton Lucas. Acho que o Flamengo também tem um potencial de SG, apesar de ser clássico, né, um pouco mais difícil esse SG, mas o Flamengo vem com uma defesa bem consistente. Os poucos gols que tomou foi do Palmeiras aí, que também é um ataque bem positivo, então tem potencial de SG. A gente sempre fala da recorrência do Botafogo cedendo desarmes, né, para laterais, tanto para lateral direito como para lateral esquerdo. Então os dois nomes são bem interessantes. Eu prefiro um pouquinho mais o Ayrton Lucas, porque ele tá com uma média um pouquinho melhor, principalmente jogando fora de casa, né? Tá com uma segurança maior em desarmes e participação ofensiva. E o Mateuzinho pode ser que ele seja substituído para a estreia do Varela, do Flamengo, né? O Flamengo acabou de contratar um lateral direito, então pode ser que o Mateuzinho não jogue o jogo todo. De qualquer jeito, 2 são ótimos nomes. Outros nomes interessantes, temos o Mariano do Atlético Mineiro. A gente sempre fala aqui da recorrência, né? O América Mineiro cede bastante desarme para o lateral direito, é verdade. E nessa rodada ele ainda casa com o potencial do jogador que enfrenta o América Mineiro,
que é o Mariano. É um cara super desarmador, que sempre consegue uma média básica interessante. E é bom lembrar que o Atlético Mineiro conseguiu em 45% dos seus jogos SG, e o América Mineiro é o time que mais cedeu SG no campeonato. Apesar de que nas últimas rodadas deu uma melhorada, mas de qualquer jeito pode ser um SG mais ousado. E a gente fecha a nossa dica aqui com Egídio do Curitiba. É um cara que, como a gente sabe, cobra a bola parada, desarma sempre bastante e joga na avenida lateral esquerda ali do Avaí. O Avaí nos últimos 3 jogos cedeu 13 desarmes pro lateral esquerdo. Então sempre tem potencial ali, o Egídio é um nome interessante para a rodada. E vamos agora para os zagueiros. E quem eu vou estar chamando aqui é o Joaquim do Cuiabá. Bom, o Joaquim é um cara que em casa tem uma média excelente, 8.7. Além disso, ele é um cara que pontua fora do SG, né? Que é uma coisa que a gente gosta. A gente gosta que o zagueiro consiga pontuar ali com desarmes, com bola aérea ofensiva, né? E o Joaquim tem uma média de 2 desarmes por jogo, que é bem diferente para atacante, né? Por isso ele cresce bastante, mesmo sem SG, ele tem um potencial legal. Mas o Cuiabá eu acho que tem um potencial de SG bem bom para a rodada. O Cuiabá é um time que jogando em casa dificilmente toma gol aí, vem fazendo jogos bem truncados, e o Santos nos últimos 5 jogos, em 4 se deu SG, e nessa rodada vai estar sem o seu principal atacante, que é o Marcos Leonardo, que está suspenso. Por isso acho que o Joaquim é um ótimo nome para a rodada. Outros zagueiros interessantes, primeiro, Gustavo Gomes do Palmeiras. E aí, eu não acho que o Palmeiras tenha um potencial de SG muito grande. Claro, líder do campeonato sempre tem esse potencial. Mas eu tô escalando o Gomes pensando na bola aérea e porque o Fluminense é um dos times que mais cede desarmes para zagueiro. Então acho que o Gomes tem um potencial de sair com uma média básica e é sempre legal a gente cercar um SG do Palmeiras, né? Outro nome bem legal para a rodada é o Pablo do Flamengo, né? A gente, como eu falei, do SG do Flamengo, acho que é interessante. O Botafogo é um time que nos últimos 5 jogos, em 4 cedeu 4 desarmes para os zagueiros. Então tá com essa recorrência de ceder desarme para zagueiro. E o Pablo, assim como o Joaquim, é um cara que tem uma média de mais de 2 desarmes por jogo. Por isso é um nome bem interessante para fechar sua defesa aí se você não tiver nenhum SG do Flamengo. Gosto também dos zagueiros do Corinthians, Balbuena e Gil. O Balbuena é um cara que vai melhor um pouquinho nos desarmes, o Gil vai um pouquinho melhor na bola aérea. O Bragantino é um time que cede bastante desarmes, né? Então acho que pode casar e ser um potencial interessante. E uma última dica, pensando exclusivamente no SG, é o mercado internacional. É um cara que começou bem nos desarmes, mas piorou um pouco. Não tá com tanta participação ofensiva, mas tem um potencial de SG muito grande. E para fechar nosso vídeo, vamos para os goleiros. E quem tá aparecendo aqui? Cássio, do Corinthians. Na última rodada a gente indicou o João Paulo, uma indicação mais ousada, e vou continuar nessa pegada de indicar goleiros ousados. Claro, o SG do Corinthians não é tão fácil assim, já que o Bragantino é um time bastante ofensivo, mas o Bragantino é um time que cede bastante defesas também. Se vocês olharem aí no card, nos últimos 4 jogos do Bragantino, ele cedeu mais de 5 defesas para cada goleiro. E o Cássio é um cara que jogando em casa tem média de 4 defesas por jogo e média de 6.5. Então é um cara que mesmo que perdeu o SG, tem chance de fazer ponto com as defesas. E o SG do Corinthians não é tão improvável assim. Nos últimos 5 jogos o Corinthians conseguiu 3 SGs. Outros goleiros interessantes temos Daniel do Internacional, pensando no SG, mas também nas defesas. O Juventude é um time que nos últimos 4 jogos sempre cedeu mais de 3 defesas para o goleiro adversário, então o Daniel tem esse potencial de SG e de defesas também. Gosto do João Paulo, goleiro do Santos aí. Eu falei do SG do Cuiabá, acho que o SG do Santos também é possível. O Cuiabá é um time que toma poucos gols, mas faz poucos gols também. E o Santos é a segunda melhor defesa do campeonato. João Paulo mitou na última rodada, é sempre um goleiro que defende bastante, então é um nome interessante. Gosto também do Santos do Flamengo, além do SG, o Botafogo é um time que vem finalizando bastante. Nos últimos 5 jogos, mais de 4 defesas cedidas, então o Santos casa esse potencial também de SG e de defesas. E finalmente um nome bem mais ousado, Fernando Miguel aí do Fortaleza. SG bem difícil contra o São Paulo, mas Fernando Miguel até agora não tomou nenhum gol no Cartola, então como é que a gente não vai indicar um goleiro que não tomou nenhum gol? Bom pessoal, era isso que eu queria trazer pra vocês. Fica de olho aí, se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos. Curte o vídeo quem ainda não curtiu. E tamo junto, abração, até a próxima, falou!